O avião estava lotado. Passageiros se acomodavam enquanto a tripulação fazia os últimos ajustes antes da decolagem. Camila, uma jovem de 25 anos, ajeitou a bolsa no colo e se sentou na janela, como sempre fazia. Olhar para fora a ajudava a manter a calma durante o voo. Mas antes mesmo de conseguir respirar fundo, uma voz cortante a interrompeu. "Você pode sair daí? Meu filho quer a janela." Camila virou o rosto e encontrou uma mulher de expressão dura ao seu lado. Patrícia, segurando um menino pequeno pela mão, olhava para ela como se estivesse diante de um problema a ser resolvido. "Ele adora ver as nuvens. Troque de lugar com ele." Não era um pedido. Era uma ordem. Camila piscou, surpresa com o tom. "Desculpe, mas eu realmente preciso desse assento." A resposta de Camila foi o suficiente para o rosto da mulher se contorcer em indignação. Patrícia não estava acostumada a ouvir não, e não pretendia aceitar aquele. O que começou como um simples pedido se tornaria um conflito público, levando a uma reviravolta que ninguém naquele avião esperava. Camila sentiu o olhar pesado sobre si. A mulher ao seu lado, Patrícia, mantinha os braços cruzados e uma expressão impaciente. O menino, sentado entre as duas, olhava distraído para os próprios pés, sem demonstrar grande interesse pela janela que a mãe tanto exigia. "Eu pedi para você trocar de lugar." Patrícia insistiu, dessa vez em um tom mais duro. "Meu filho quer sentar na janela. Não é justo negar isso para uma criança." Camila respirou fundo, tentando manter a calma. Já havia lidado com pessoas insistentes antes, mas algo naquela abordagem soava mais autoritário do que um simples pedido. "Me desculpe, mas eu realmente preciso desse assento. Eu escolhi a janela, porque olhar para fora me ajuda a controlar minha ansiedade durante o voo." Patrícia arqueou as sobrancelhas e soltou uma risada curta carregada de descrença. "Ansiedade? Ah, por favor. Isso é só uma desculpa ridícula para não ser gentil." Camila manteve a postura firme, mas sentiu um desconforto crescer no peito. A mulher não estava apenas pedindo, estava tentando fazer com que ela se sentisse culpada. "Não é desculpa. Eu realmente preciso desse lugar." Mas Patrícia sequer esperou que ela terminasse a frase. Virou-se para o filho e disse, alto o suficiente para Camila ouvir: "As pessoas hoje em dia não têm consideração nenhuma, né, meu amor? Você só queria olhar pela janela, mas tem gente que não sabe ceder nem para uma criança." Camila fechou o livro que segurava no colo. Sabia que não precisava se justificar, mas aquele tipo de provocação era irritante. "Se o senhor quiser trocar com alguém, pode perguntar a outra pessoa." A resposta foi direta e calma, mas Patrícia explodiu. "Isso é um absurdo. Você está dizendo que um assento é mais importante que o bem-estar de uma criança? Você deveria ter um pouco de educação." Camila mal teve tempo de reagir antes que a mulher levantasse a mão e chamasse uma comissária de bordo. "Eu exijo que essa garota seja realocada. Ela está sendo completamente irracional." E foi nesse momento que o avião inteiro começou a prestar atenção. A comissária se aproximou, e o que parecia ser um simples desentendimento logo se tornaria um conflito que ninguém esperava, com um desfecho que Patrícia jamais esqueceria. A comissária de bordo, uma mulher de postura firme e olhar analítico, aproximou-se da fileira com um sorriso profissional. Mesmo sem entender exatamente o que estava acontecendo, percebeu imediatamente o tom alterado na voz de Patrícia e a tensão estampada no rosto de Camila. "Qual é o problema aqui, senhoras?" perguntou com um tom neutro. Antes que Camila pudesse abrir a boca, Patrícia tomou a frente, gesticulando exageradamente. "Essa moça se recusa a ceder o lugar para meu filho. Ele só quer sentar na janela. É pedir demais?" A comissária virou o olhar para Camila, que respirou fundo antes de responder, tentando não perder a calma. "Eu entendo que o menino queira a janela, mas eu escolhi esse assento por um motivo específico.
Olhar para fora me ajuda a controlar minha ansiedade durante o voo. Ouvindo isso pela segunda vez, Patrícia jogou a cabeça para trás e soltou um suspiro carregado de impaciência. Ah, essa desculpa de novo? Quem é que precisa de uma janela para respirar? Camila sentiu um nó na garganta. As palavras de Patrícia eram cortantes, carregadas de desdém. Ela já tinha ouvido gente duvidar da sua condição antes, mas não precisava provar nada para ninguém. A comissária permaneceu em silêncio por um instante, analisando a situação. Então, com um tom firme, perguntou: "A senhora está pedindo que eu troque o assento da passageira à força?" Patrícia cruzou os braços, sentindo que a situação não estava indo como esperava. Ela queria que a comissária ficasse do seu lado, mas a expressão neutra da funcionária da companhia aérea indicava que aquilo não iria acontecer. "Eu não estou pedindo, estou exigindo", Patrícia disse, elevando o tom de voz. "Essa garota está sendo egoísta. O que custa trocar de lugar?" A comissária respirou fundo e endireitou a postura, assumindo uma expressão ainda mais séria. "Sinto muito, senhora, mas o assento da passageira foi escolhido e pago por ela. Se a senhora deseja um assento na janela, posso verificar se há outra opção disponível para a senhora e seu filho." A resposta caiu como uma bomba. Patrícia arregalou os olhos, chocada por não ter conseguido o que queria. "Então é assim que essa companhia trata as mães? Estamos falando de uma criança. Você está do lado dela?" A comissária manteve a compostura. "Senhora, a política da empresa é clara. Os assentos reservados são dos passageiros que os escolheram. Não podemos obrigar ninguém a trocar de lugar. Se a senhora continuar incomodando a passageira, serei obrigada a tomar outras providências." Patrícia ficou vermelha de raiva. Ela não esperava que a comissária defendesse Camila. O clima no avião ficou pesado. Alguns passageiros que assistiam à cena já começavam a murmurar, alguns indignados com a atitude de Patrícia, outros apenas esperando para ver como aquilo terminaria. Mas Patrícia não estava disposta a recuar tão fácil. Com um brilho de desafio nos olhos, ela fez algo que ninguém esperava. Ela virou-se para o filho e teatralmente pegou um lenço de papel, enxugando uma lágrima invisível no rosto da criança. "Não fica triste, filho. Tem gente que simplesmente não tem coração." O garoto olhou para a mãe, confuso. Ele não estava chorando, nem parecia tão interessado assim no assento da janela. Mas Patrícia queria uma cena, e ela não ia desistir até que Camila se sentisse culpada ou fosse forçada a sair dali. A comissária percebeu a manipulação e, sem demonstrar emoção, pegou o radiocomunicador preso à cintura e disse, algo que fez Patrícia gelar: "Vou chamar a supervisora para avaliar a situação." Agora, a confusão tomaria proporções ainda maiores, e o jogo começaria a virar para o lado de Camila. O rosto de Patrícia endureceu no mesmo instante em que a comissária anunciou que chamaria a supervisora. Ela não esperava que a situação chegasse a esse ponto. Ela olhou ao redor e percebeu que alguns passageiros já estavam observando a cena, murmurando entre si. Isso a incomodou. Patrícia não gostava de ser contrariada, muito menos em público. "Isso é um absurdo! Eu sou cliente dessa companhia há anos!" Ela resmungou, levantando-se de forma abrupta. O garoto ao seu lado se encolheu, claramente desconfortável com a discussão, mas Patrícia parecia determinada a transformar aquilo em um espetáculo. Ela apontou para Camila e disparou a frase que fez o estômago da jovem revirar. Eu sabia que seria difícil lidar com uma pessoa assim. O tom venenoso da frase fez Camila apertar os punhos. Ela já tinha ouvido esse tipo de insinuação antes. A comissária, que se preparava para chamar a supervisora, franziu o senho. "Como assim? Uma pessoa assim, senhora?" perguntou, sua voz carregada de profissionalismo, mas com um traço de firmeza. Patrícia pareceu perceber que havia falado demais. Por um breve momento, ela hesitou.
Mas, ao notar que algumas pessoas ao redor começaram a cochichar, dobrou a aposta. Bom, você sabe, hoje em dia qualquer um inventa uma desculpa para conseguir privilégios. Camila sentiu o sangue ferver. Era isso então? Patrícia não queria apenas o assento. Ela queria reduzir sua necessidade real a um mero capricho. O que você quer dizer com isso? Camila perguntou, mantendo a calma, mas com a voz firme. Patrícia bufou, cruzando os braços. Ah, por favor, ansiedade. Quem é que precisa da janela para respirar melhor? Se fosse algo sério mesmo, teria um laudo médico ou teria comprado uma passagem na executiva. O avião ficou em silêncio. A provocação foi baixa. Camila respirou fundo. A comissária não gostou do que ouviu. Ela olhou diretamente para Patrícia e, com um tom controlado, disse: Senhora, sua atitude está sendo inadequada. Se continuar incomodando os passageiros, poderemos tomar medidas cabíveis. O que Patrícia não percebeu é que, enquanto discutia, um casal na fileira de trás começou a filmar discretamente a situação. Mas ela ainda não estava disposta a desistir. Patrícia virou-se para os passageiros ao redor e tentou puxá-los para o seu lado. Vocês acham certo isso? Meu filho só quer olhar pela janela, mas essa moça não cede. O que aconteceu com o bom senso? Um silêncio constrangedor tomou conta do avião. Mas, de repente, uma voz masculina ecoou algumas fileiras atrás. Bom senso? Eu acho que falta para você, senhora. Patrícia girou o rosto em choque. Quem ousava falar com ela? Daquele jeito? Um senhor grisalho, vestindo um terno bem alinhado, inclinou-se para a frente. Sua expressão era séria. A jovem escolheu o assento e tem um motivo legítimo para isso. O que mais você quer? Outros passageiros começaram a murmurar. Em concordância. Algumas cabeças balançaram em desaprovação para Patrícia. A maré estava começando a virar. A comissária manteve a postura e olhou diretamente para a mulher. Senhora, essa é a última vez que peço. Ou a senhora se acalma e aceita a decisão, ou vamos ter que levá-la para conversar com a supervisão. O peito de Patrícia subia e descia rapidamente. Ela não podia acreditar que estava perdendo essa discussão, mas ela ainda não sabia da maior surpresa da noite. O rosto de Patrícia estava vermelho de raiva. Ela não podia acreditar que ninguém estava do seu lado. A comissária se mantinha firme, os passageiros cochichavam entre si, e até seu próprio filho parecia desconfortável com a situação. Mas ela não desistiria tão fácil. Isso é inaceitável. Eu paguei por essa passagem, tenho direitos. Eu exijo que essa moça seja realocada para outro assento. A comissária cruzou os braços, mantendo o olhar impassível. A senhora quer que eu realoque a passageira? Isso mesmo! Patrícia gritou, como se tivesse acabado de vencer a discussão. Um silêncio tenso se instalou na cabine. Todos esperavam a resposta. A comissária pigarreou e olhou diretamente para Camila. Senhorita, a senhora deseja trocar de assento? Camila manteve a postura firme. Sua voz saiu calma, porém carregada de significado. Não, eu comprei esse assento porque preciso dele. Patrícia riu, sarcástica. Viu? Ela só quer ser difícil. Isso é ridículo. A comissária então sacou seu radiocomunicador e chamou a supervisora de bordo. Por favor, solicite a presença da supervisão no voo 378. Temos uma passageira causando transtorno. O tom profissional e controlado da comissária fez o coração de Patrícia gelar. Ela nunca imaginou que a situação chegaria nesse ponto. O menino, que até então tentava ignorar a discussão, puxou a blusa da mãe e murmurou. Mamãe, deixa pra lá. Eu não ligo para a janela. Mas Patrícia não queria ouvir razão. Seu orgulho estava ferido demais. Ela precisava ganhar essa discussão. Isso é um absurdo. Eu vou registrar uma reclamação contra essa companhia aérea, gritou cruzando os braços. Isso não vai ficar assim.
Comissária manteve a calma e deu um passo para o lado, quando a supervisora finalmente apareceu. Ela era uma mulher alta, de cabelos presos em um coque impecável, e uma expressão tão séria que fez Patrícia engolir seco. Mas o que Patrícia não sabia era que essa entrada marcaria o começo do seu maior constrangimento. A supervisora de bordo caminhou pelo corredor do avião com passos firmes. Havia algo em sua postura que fez Patrícia hesitar pela primeira vez. Ela não era apenas mais uma funcionária, tinha autoridade e sabia usá-la. Ela parou diante das poltronas e analisou a situação. Seus olhos passaram rapidamente por Camila, que mantinha uma postura calma, mas firme. Depois, focaram em Patrícia, que estava claramente irritada e pronta para argumentar. "O que está acontecendo aqui?" perguntou a supervisora, sua voz baixa, mas carregada de seriedade. Patrícia imediatamente tentou se colocar no papel de vítima. "Essa comissária está me tratando com desrespeito. Meu filho só quer sentar na janela e essa moça se recusa a trocar de lugar. Eu já pedi várias vezes e nada foi feito." A supervisora virou-se para a comissária, que respondeu com profissionalismo. A passageira Camila reservou esse assento e explicou que precisa da janela por uma questão pessoal. A outra passageira não aceita essa resposta e está insistindo para que realoquemos a senhorita Camila contra sua vontade. A supervisora suspirou e balançou a cabeça levemente, como se já estivesse acostumada a lidar com esse tipo de comportamento. "Senhora", disse, voltando-se para Patrícia, "o assento foi reservado pela passageira e pertence a ela. Ninguém aqui é obrigado a trocar de lugar." Patrícia arregalou os olhos. "O quê? Então vocês vão simplesmente ignorar o pedido de uma mãe?" "O pedido foi ouvido e negado pela passageira, o que ela tem todo o direito de fazer. Se a senhora continuar causando transtorno, teremos que tomar medidas mais sérias." Ameaça velada. Patrícia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela percebeu que estava perdendo, mas, em vez de recuar, dobrou a aposta. "Ah, claro! É assim que essa empresa trata seus passageiros? Pois fiquem sabendo que eu vou levar isso à justiça. Vou processar essa companhia aérea. Eu quero falar com alguém acima de vocês. Quero o responsável por essa empresa agora." Houve um instante de silêncio. E então veio a resposta que fez o sangue de Patrícia gelar. A supervisora arqueou uma sobrancelha e desviou o olhar para Camila, que permaneceu tranquila e serena. E então disse: "Senhora Patrícia, eu acredito que você já está falando com alguém que pode tomar decisões nesta empresa." Patrícia franziu o senho, sem entender. A supervisora, então, sorriu levemente e revelou a verdade que ninguém esperava. "Senhorita Camila é filha do proprietário desta companhia aérea." O silêncio no avião foi absoluto. Os passageiros se entreolharam. Alguns murmuraram baixinho, chocados. Mas a mais chocada era Patrícia. Seu rosto empalideceu na mesma hora. O quê?" Ela olhou para Camila, como se só agora realmente a enxergasse. A jovem manteve a postura calma e simplesmente sorriu de leve. "Sim, meu pai é o fundador da companhia aérea. Eu conheço todas as regras e políticas da empresa. E sei que não há nada que me obrigue a sair do meu assento." Patrícia sentiu o chão sumir. Ela tinha acabado de humilhar publicamente a filha do dono da empresa. E agora todos no avião sabiam disso. Patrícia perdeu completamente a fala. Seu rosto, antes vermelho de raiva, agora ficou pálido como papel. Ela abriu a boca, tentando articular alguma resposta, mas nenhuma palavra saiu. Os passageiros já estavam comentando entre si. O burburinho crescia e algumas pessoas já olhavam para Patrícia com desprezo e reprovação. "Espera, ela realmente estava exigindo que a filha do piloto fosse realocada?" cochichou. Uma passageira para o marido. "Que vergonha! Como alguém tem coragem de agir assim?" murmurou outra. Um senhor de cabelo grisalho, que assistia a tudo desde o início, decidiu falar em voz alta. "Isso que dá a julgar
Os outros sem saber quem são. A arrogância sempre cobra o preço no final. O comentário foi seguido por um murmúrio geral de concordância. Alguns passageiros balançaram a cabeça, indignados. Outros sorriram discretamente para Camila, como quem reconhecia a ironia da situação. A essa altura, Patrícia já não sabia onde enfiar a cara. Ela tentou se justificar. Eu não sabia, mas era tarde demais. A supervisora manteve um leve sorriso de canto, olhando diretamente para Patrícia. O comandante deste voo é o pai da senhorita Camila. O silêncio no avião foi absoluto. Os passageiros se entreolharam. Alguns murmuraram baixinho, chocados, mas a mais chocada era Patrícia. Seu rosto empalideceu na mesma hora. O quê? Ela olhou para Camila como se só agora realmente a enxergasse. A jovem manteve a postura calma e simplesmente sorriu de leve. Sim, meu pai é o piloto deste voo. Eu cresci viajando. Conheço muito bem essa companhia aérea e sei todas as regras e sei que não há nada que me obrigue a sair do meu assento. Patrícia sentiu o chão sumir. Ela tinha acabado de humilhar publicamente a filha do piloto do avião. E agora todos no avião sabiam disso. A comissária de bordo voltou a falar, desta vez com um tom mais duro. Senhora Patrícia, creio que está mais do que claro que a senhorita Camila não será realocada. Agora preciso perguntar, deseja continuar o voo de maneira tranquila ou devo acionar a segurança para retirá-la da aeronave? O coração de Patrícia disparou. Ela olhou ao redor, percebendo que não tinha apoio de ninguém. Os passageiros agora esperavam sua resposta. Alguns com olhares críticos, outros apenas curiosos para ver qual seria sua reação. Patrícia engoliu seco. Eu só quero seguir viagem, respondeu em voz baixa, quase um sussurro. A comissária assentiu. Ótimo. Então, por favor, sente-se e respeite as regras da companhia. Patrícia, completamente derrotada, se afundou no assento, olhando para o colo. Ela não ousou encarar ninguém. Enquanto isso, Camila voltou a abrir seu livro, tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Mas, no fundo, ela sabia que aquele voo ficaria para sempre na memória de todos a bordo. O avião seguia seu trajeto tranquilo, mas o impacto da revelação ainda reverberava entre os passageiros. O constrangimento de Patrícia era evidente. Ela permanecia em silêncio, encolhida em sua poltrona, incapaz de encarar Camila ou qualquer outra pessoa. Já Camila, por outro lado, mantinha a mesma calma de antes. Seu olhar estava fixo na paisagem do lado de fora, observando as nuvens passarem lentamente, como fazia desde criança. Foi então que uma senhora, sentada do outro lado do corredor, que acompanhava a situação desde o início, quebrou o silêncio com uma pergunta gentil. Então, querida, seu pai é o piloto desse voo? Deve ser emocionante crescer com um pai que viaja o piscinus mundo. Camila desviou os olhos da janela e sorriu. Ela não precisava se justificar para ninguém, mas gostava de falar sobre seu pai. Sim, ele pilota há mais de 30 anos. Desde pequena, sempre que eu viajava com ele me colocava na janela para que eu pudesse ver as nuvens. Os passageiros ao redor começaram a prestar atenção. Isso explica por que você fez questão desse assento, comentou um senhor grisalho, sentado 2 fileiras atrás. Camila assentiu e, pela primeira vez, decidiu contar um pouco mais sobre si mesma. Eu sempre tive um problema sério de ansiedade, especialmente com aviões. Quando era criança, mesmo sabendo que meu pai estava no comando, sentia medo de voar. Coração acelerava. Eu ficava tonta, até que ele percebeu que olhar pela janela me distraía e me acalmava. Então, toda vez que voávamos juntos, ele me colocava na janela e dizia para eu observar as nuvens, para ver como elas se movem devagar, sem pressa, como se estivessem flutuando sem peso. Ele dizia que, se eu me concentrasse nelas, meu corpo entenderia que não havia perigo algum. Houve um breve silêncio respeitoso entre os passageiros.
Era impossível não se emocionar com a história. Camila continuou. Foi assim que aprendi a controlar minha ansiedade em voos. Mesmo quando meu pai não está pilotando, a janela é meu refúgio. É por isso que eu faço questão de sentar aqui sempre que viajo. Porque para mim não é só um assento, é onde eu encontro a minha paz. Dessa vez, o silêncio não foi de constrangimento, mas de respeito. O senhor Grisalho sorriu, impressionado. Isso é incrível. Você transformou algo que te assustava em um conforto. Seu pai deve ter muito orgulho de você. Camila sorriu levemente. Eu espero que sim. Foi nesse momento que o menino, sentado ao lado de Patrícia, olhou para Camila com os olhos brilhando de curiosidade. Seu pai é o piloto, isso é muito legal. Camila olhou para ele e sorriu. Sim, ele é. E tenho certeza de que ele adoraria saber que você gosta tanto da janela. O menino sorriu de volta. Ele não parecia ressentido pela história da mãe. Pelo contrário, ele entendia agora que aquela janela significava muito mais para Camila do que um simples lugar para olhar para fora. Mas Patrícia continuava calada. Seu rosto ainda estava corado de vergonha. Ela sabia que havia passado todos os limites. Ela tentou pressionar uma jovem sem sequer perguntar seu motivo. Tentou humilhá-la, diminuir sua dor, desmerecer sua ansiedade. E no final, descobriu que estava atacando a filha do próprio piloto do avião. Seu filho não precisava de um pedido de desculpas. Ele já havia entendido. Mas Patrícia, pela primeira vez na viagem, finalmente percebeu que talvez fosse ela quem precisava aprender algo. O voo prosseguia normalmente, mas o clima na cabine havia mudado completamente. Patrícia, que antes falava alto e exigia seus direitos, agora permanecia em silêncio, evitando olhar para qualquer pessoa ao seu redor. O constrangimento era evidente. Todos no avião tinham testemunhado sua arrogância. Ela tentou forçar uma jovem a ceder seu lugar, desmereceu sua condição e, no fim, descobriu que estava confrontando a filha do próprio piloto do avião. A ironia da situação era inegável. Patrícia olhava para o colo, mexendo nervosamente nas mãos. Ela queria desaparecer. Seu filho, por outro lado, parecia alheio ao peso da situação. Diferente da mãe, ele não estava envergonhado. Pelo contrário, ele parecia ter aprendido algo valioso naquela viagem. Depois de alguns minutos, ele se virou para Camila e disse: "Obrigada por me contar sobre seu pai. Eu nunca tinha pensado que a janela poderia ser especial para alguém." Camila sorriu. "Fico feliz que tenha entendido. A janela é importante para mim, assim como é para você." O menino acenou com a cabeça, satisfeito com a resposta. Patrícia engoliu seco. Ouvir a própria criança demonstrando mais maturidade do que ela mesma era um golpe forte. A comissária de bordo passou pelo corredor novamente, verificando se tudo estava em ordem. Quando seus olhos cruzaram com os de Patrícia, a mulher sentiu seu rosto esquentar de vergonha. Ela queria dizer algo, queria se justificar, mas sabia que qualquer desculpa soaria vazia naquele momento. Então, pela primeira vez no voo, Patrícia fez algo que não fazia há muito tempo. Refletiu sobre suas próprias atitudes. Ela suspirou profundamente e, finalmente, teve coragem de levantar o olhar para Camila. Começou com dificuldade. Sua voz não tinha mais a arrogância de antes. "Eu não sabia sobre sua ansiedade, sobre seu pai." Camila apenas observou, esperando para ver onde aquilo iria levar. Patrícia abaixou os olhos novamente. "Eu fui grosseira com você e acho que fui longe demais." O silêncio pairou no ar. Alguns passageiros que estavam atentos à conversa arquearam as sobrancelhas surpresos. Era um pedido de desculpas? Camila não respondeu imediatamente. Ela poderia ignorar. Poderia humilhar Patrícia da mesma forma que havia sido humilhada. Mas ela sabia que retribuir ódio com ódio não mudaria nada. Então, com sua mesma calma de sempre, respondeu: "O importante é que, no final, você entendeu." Patrícia levantou os olhos para Camila, esperando encontrar desprezo.
mas, para sua surpresa, havia apenas serenidade. E foi naquele instante que ela realmente percebeu o tamanho do erro que havia cometido. Enquanto o voo seguia tranquilo, Patrícia ficava em silêncio, absorvendo sua própria lição. Nem sempre estamos certos, nem sempre sabemos tudo, e, acima de tudo, não devemos julgar as pessoas sem conhecer suas histórias. Ao pousar, quando todos desembarcavam, Patrícia segurou o filho pela mão e o guiou até a saída. Antes de deixar a aeronave, lançou um último olhar para Camila. Dessa vez, não era um olhar de irritação, nem de julgamento. Era um olhar de quem aprendeu uma lição que jamais esqueceria. E com isso, a porta do avião se abriu, encerrando aquela viagem que mudou mais do que um simples destino. A história de Patrícia e Camila nos lembra de algo essencial: respeitar os outros sem julgar suas necessidades, suas dores e suas escolhas. Quantas vezes já presumimos saber tudo sobre alguém sem sequer perguntar? Quantas vezes já insistimos em ter razão quando, na verdade, deveríamos apenas ouvir? Talvez a verdadeira mudança comece quando finalmente paramos para enxergar além do que queremos e começamos a entender o que o outro precisa. E você? Já passou por uma situação em que foi julgado injustamente? Conta aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como essa. Até a próxima!